Boa tarde, já estou aqui esquentando os motores. Tudo bom com vocês? Mais uma vez é um prazer estar aqui a convite do Iguatemi, na hashtag Iguatemi com você. Eu sou Lissa Carmona, sou diretora da ETEL, sou uma especialista, uma estudiosa, acima de tudo, de design. A ETEL é uma editora de grandes designers brasileiros e internacionais. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com um grande arquiteto de renome, de sucesso nacional e internacional, Arthur Casas. Vou começar aqui para ver se ele já entrou. O Arthur é super pontual. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Que estranho, eu não estou conseguindo acessar aqui. Vamos lá, achei. O Arthur já está entrando. O Arthur, aí, oba! Boa tarde, Arthur, tudo bom? Tudo bom? Que prazer te receber num domingo à tarde aqui em casa. Não, meu filho está brincando no pula-pula, aqui está uma gritaria. Coisas de tempos modernos. É Casa aquela... moderna é playground, é escritório, é tudo, né? Arthur, eu estava começando a te apresentar, eu até brinquei que você é super pontual, que você, além de um grande arquiteto, com trabalhos de todas as áreas, de todas as escalas aqui no Brasil e fora do Brasil, você é um artista plural, quer dizer, você já fez um monte de outras coisas. Mas eu queria começar o nosso bate-papo hoje, que a gente chamou de criatividade em várias escalas, justamente por conta disso, que eu acho que você realmente atuou em todas as escalas e tem uma trajetória super diversa, super bacana. Bom, Semi, a gente se conhece há muito tempo e, mais do que tudo, você sabe que, além de acreditar piamente, eu advogo fortemente no poder transformador da arquitetura, na vida das pessoas, na capacidade de impacto que ela tem. Então, você, além de tudo que você já fez, de projetar edifícios, relógio, mobiliário, urbanismo, como em Belo Horizonte, como no projeto da Amazônia. Hoje eu vou tentar fazer uma novidade aqui, de colocar um pouco das fotos dos seus projetos por aqui. Vou começar só para colocar aqui de fundo, Arthur, um projeto seu de um edifício aqui. Vamos ver se dá certo. Esse é o Ícaro. Isso. Então, você tem assim um pouco dessa escala de fazer edifício, de fazer residência. Olha, o release está melhor do que a pessoa, hein? Oi? Olha que o release está melhor do que eu mesmo. Não, não está não. E olha que eu conheço a pessoa há muito tempo. Mas, em vez de conversar, ao contrário dessa escala magna, maior da arquitetura, eu queria começar esse bate-papo, realmente essa conversa com você, numa escala bem pessoal, bem próxima. Conta para a gente um pouco da sua trajetória, como que você chegou na arquitetura. Eu não vou fazer a brincadeira com seu nome, mas você que nasceu que todo mundo faz, Arthur Casas, é um pouco inevitável, mas eu não vou me segurar para não fazer esse trocadilho. Mas, mais do que isso, você nasceu quase junto com Brasília, e eu tenho uma curiosidade, até uma paixão grande por Brasília. Você vivenciou o auge da arquitetura brasileira, grandes momentos. Mas o que te inspira hoje? Qual que é o seu processo criativo, Arthur? Divide um pouco com a gente o que é esse arquiteto no Brasil, hoje no Brasil e fora. Para onde está o seu olhar nesse momento diferente? Vamos colocar assim que a gente está vivendo. Eu vou te falar uma coisa com a maior sinceridade. Assim, o meu olhar hoje está se dirigindo para os outros, né? É um processo difícil, extremamente necessário entender que o mundo hoje está muito longe de ser a bolha que a gente tenta criar, né? Bolha de beleza, de qualidade, de etc. O mundo é um mundo que ele não tem a ver com aquele mundo do show de Truman, com os Alphavilles, com os subúrbios americanos e até com o Brasil, até com o conceito de ter uma cidade ideal
no meio do Cerrado brasileiro. Então, eu acho extremamente necessário hoje a gente pensar, e nesse momento que a gente está passando por essa história toda, ficou claríssimo, acho que para o mundo inteiro, que a gente virou um mundo é uma coisa só, que a gente Sim. tem uma dependência um do outro muito grande, né? Seja a gente morando aqui no Brasil, na África, na Europa, na Ásia, onde for. E eu acho, por exemplo, a gente tem que começar a pensar um pouco, numa escala um pouco menor do que o mundo inteiro, como a gente consegue se relacionar dentro das nossas cidades, Sim. né? Vamos falando de São Paulo, né? São Paulo é uma cidade com tanta diferença, com tanta diferença social. Então, eu estou tentando fazer com que o nosso trabalho, né? O trabalho, sobretudo o trabalho onde implica edifícios que nós estamos projetando para algumas incorporadoras, etc., que eles tenham uma relação direta com a cidade, com as pessoas que ali moram, com as pessoas com o entorno, com o bairro, tirar um pouco dos muros, né? Fazer com que esses edifícios tenham uma fruição maior, ter uma relação mais afetiva. Eu acho importante a gente pensar hoje, a gente como arquiteto e até poder público, enfim, quem puder, os incorporadores, a pensar numa sociedade um pouco mais inclusiva, né? Onde a gente tenha que entender que a gente não pode viver do condomínio fechado, pega o carro blindado, vai ao shopping center fechado com Sim. a segurança e volta para casa do mesmo jeito. A gente tem que pensar numa cidade que a gente possa conviver com as pessoas e ser um pouco mais cidadão, né? Uma Transformar cidade fraterna, não? o Pepe Mujica lá do Uruguai falava, né, que as pessoas que é interessante transformar as pessoas em cidadãos e não consumidores, né? Eu Sim. acho que está num ponto assim, está num ponto muito de ser só pensando em consumo, em consumo, em consumo, esquecendo da cidade, das pessoas e todo mundo que está em volta da gente. Eu não sei muito como resolver isso. É um problema grave. Eu acho que essa história vai agravar ainda mais sobre isso, né? Eu estava até vendo hoje uma frase do José de Castro, que foi um cara que foi um nutrólogo aí de 60 anos atrás, uma frase de 60 anos atrás. É um cara que pensava muito na fome do Brasil, etc., falando que o Brasil ele tem metade da população dele, ele vai ser uma população que passa fome, e metade da população vai ser uma pessoa com medo das pessoas que passam fome, por Olha conta aí. da doença, etc. Tudo isso. Essa é uma frase dos anos 60. É pura isso, né? A gente pensar nisso. Então, eu tenho pensado muito nisso, isso está me deixando aflito, porque eu tô na minha casa com aquilo que eu conquistei com o trabalho, com conforto, etc. Eu sei que a maioria das pessoas não está com essa possibilidade, né? Sim. Não tá pensando em como vai sobreviver amanhã, como vai pagar a conta de gás, luz e comida amanhã. Então, eu estou me grilando muito esse assunto. Eu acho que você tocou em alguns pontos muito importantes, Arthur, muito questionadores e inquietantes. Um é um pouco essa história de bolha, e essa semana até escutei, estava vendo, sou muito ligada à Itália, você sabe, a Milão, o Olafur Eliasson, um grande artista, ligou para a Patrícia Urquiola, arquiteta, designer como você, da espanhola e italiana, justamente para questionar isso, quer dizer, que nós, essas bolhas, está quase que sendo obrigada a viver numa bolha para enxergar que a gente não pode ficar numa bolha. E que nós realmente somos conectados, fazemos parte do mesmo tecido. Então, as cidades precisam ser fraternas. A gente precisa voltar para dentro e pensar como o que está te afligindo, acho que está afligindo muita gente. E a arquitetura e o design têm um papel muito importante disso. Até aqui no fundo da nossa tela, tem um dos projetos incríveis que você fez em Milão, que ficou icônico. Hoje não tem todos os italianos que eu conheço, que eu trabalho, lá mencionam, que é o pavilhão do Brasil na Expo de 2015. E lá Era você de já colocava uma rede que todo mundo brincava, todo mundo estava junto, ou seja, é quase como isso, assim, esse projeto que falava, tinha até um pouco da história de comida, se não me engano, alguma coisa assim, mas as fotos dele, assim, vou até colocar uma melhor aqui, uma mais perto, quer dizer, um pouco que a gente está todo mundo junto, que a gente está conectado, né? Então, acho É, que...
Esse projeto já falava isso com relação até à distribuição dos alimentos pelo mundo, nessa conexão próxima. E, de fato, a gente está muito conectado em todos os sentidos mesmo. Ó, quem está te mandando um oi é o próprio Silvio Gori, o pessoal do Consulado de Milão. Que a gente falou em Milão, começou a aparecer na tela Milão aqui. No jantar lá, né? Isso, exatamente. Arthur, mas acho que pouca gente sabe, e aí antes de entrar nessas escalas maiores, continuando ainda nessa escala pessoal, próxima, falando de você, que você já fez muita coisa, além da sua prática super reconhecida de arquitetura, como o pavilhão de Milão, como o próprio shopping, a JK, nosso anfitrião hoje. Você começou lá atrás, já tinha um relacionamento com design, você fez um pouco de tudo. Você teve fábrica, você teve loja, você trouxe para o Brasil os móveis do arquiteto suíço que eu adoro, Mário Botta, fantástico. Conta para a gente um pouco, ou seja, você experimentou todos os processos, você vivenciou os processos criativos, e quando eu brinquei com esse título, Várias Escalas, eu acho que são várias escalas mesmo. Então, eu lembro da sua loja lá, da Flávio de Carvalho, e tudo. Você está falando de, vou falar, mais de 30 anos, vamos colocar a data um pouco aqui. Tem quase 35 anos, se eu for falar tudo aqui, a gente tem que fazer uma oitentena, não uma quarentena. Resume, coloca os highlights, os pontos mais bacanas. Fala para a gente como você construiu esse repertório. Então, assim, basicamente, assim, eu comecei a minha vida profissional nos anos 80 e era um tempo assim, onde a arquitetura estava passando por o pior período no Brasil, né? Isso se estendeu até o ano 2000 facilmente, né? Foi quando, no começo dos anos 80, tinha aquele movimento pós-moderno na Europa, né? E também nos Estados Unidos, e trouxeram para cá, fizeram uma coisa, um pastiche esquisito, e deu uma liberdade de acontecer essa quantidade de edifícios neoclássicos que aconteceram até pouco tempo atrás. Sim. E esses edifícios, só para ter uma noção, eles eram muito adequados, inclusive, para os incorporadores, porque era muito barato de fazer. Eles pareciam luxuosos, mas não eram. Vendiam um falso luxo. Mas, enfim, esses edifícios eu não compactuava com esse tipo com essa arquitetura, e comecei a atuar como arquiteto de interiores, que é o que me cabia, né? Até que depois dos anos 90 acabei indo para os Estados Unidos. Mas, então eu comecei com a arquitetura de interiores. Naquela época, não tinha móveis no mercado. O que a gente tinha era forma, era projeto, era Tepperman, né? Esses que produziam móveis modernos, né? Do Mies, do Brouwer, do Le Corbusier, enfim, né? Não tinha esse boom maravilhoso, né, que você está reeditando hoje, da L'Atelier, etc., já tinha acabado. Sim. Então, eu acho que foi uma época que eu não tinha... E eu era jovem, eu ia para a feira em Milão e ficava completamente alucinado com aquilo. Né? E falava, nossa, olha o que o pessoal está fazendo lá fora, e a gente não tinha nem importação naquela época, não tinha nem condição de trazer. Era fechado, totalmente. Totalmente fechado. Então, assim, os poucos designers que tinham aqui no Brasil, e até tinha bastante, tinha alguns lá em São Paulo, eles não tinham nenhum apoio da indústria. Né? E eles tinham que produzir eles mesmos, cada um a sua peça, cada um fazendo as suas coisas. E eu até em 88 eu fui curador do Prêmio da Casa Brasileira, que acho que foi o terceiro prêmio da Casa Brasileira, se não me engano. Certamente, você vê, eu sou praticamente uma... Eu tive com eu pedi para o Léo Senkman, né? E eu até entendo a posição dele naquela época. Não tô falando que ele estava certo, estava errado, mas eu tive com ele na fábrica dele. Eu fui na fábrica dele e conversei com ele para ver se ele produziria o primeiro prêmio, né? Porque esse seria o grande prêmio do designer naquela época. Não era dar um prêmio, um troféuzinho, ou sei lá o quê, entendeu? Era uma coisa mais assim, era produzir a peça. Era muito difícil o designer brasileiro ter uma peça produzida numa fábrica como projeto. Seguramente, sim.
eu tentei fazer isso e ele falou para mim, mas você, ele já o conhecia, né? E ele foi até educado, mas ele falou assim, olha, quem tem os modernos não precisa de móvel contemporâneo. Então, assim, foi uma coisa, sabe? Essa era a postura da época. Sim. Isso era o que acontecia na época. E dali eu comecei a falar, bom, então para conseguir produzir os meus móveis, eu tenho que fazer uma estrutura onde eu tenho uma fábrica, uma loja, etc. E eu também vou acabar sendo quem vai colocar esses móveis no projeto. Nessa época eu era muito apaixonado pelo trabalho do Bota. Hoje, para ser bem sincero, assim, eu não sou mais. Mas eu gostava muito do trabalho do Bota. Era um trabalho que me deixava assim, sem fôlego, sabe assim? Falava, nossa, esse cara é o cara, tal. E eu tive cobertura 2 vezes em Mendrisio nesse período. Sim. E eu falei para o Bota, eu falei, quero fazer seus móveis, né? Eu não tenho a menor ideia de como é que fazia os móveis dele. Não tinha verdade, porcaria nenhuma. E eu fui para. E ele falou: olha, mas os móveis você tem que falar com a Alias. Né? Daí eu conheci a Alias, na época dos irmãos Forcolini, lá na Itália e tal. E fiz um contrato que era assim, que era um absurdo para o lado. Porque italiano é muito difícil ganhar dinheiro com o italiano. Né? Eles sabem como ganhar dinheiro, como perder o dinheiro, mas não sabem como dividir. E o contrato ele era assim: eu tinha um mínimo obrigatório de vendas anual e que eu absolutamente não conseguia vender aquela quantidade e tinha que pagar por ano uma quantia que para mim era assim, uma fortuna, que eu lembro mais ou menos, era mais ou menos assim, o equivalente naquela época a 30 ou 40 mil dólares, que hoje seria, sei lá, 100 mil dólares ou 200 mil dólares, qualquer coisa do gênero. E eu era um menino de 26 anos começando a vida, né? No E Brasil, que era difícil, né? Anos 80 no Brasil, importar, vender, ainda cumprir meta com os italianos. A gente estava muito atrás, né, Arthur? Você foi visionário com 26 de achar que o Brasil estava pronto para comprar, para fazer isso. Eu brinco que a década de 80 é quase uma década perdida no design. indústria que quando eu trouxe os móveis para cá, eu descobri que todas as bitolas eram diferentes, todos os componentes eram diferentes, que tudo eu tinha que desenvolver assim, a larga escala. Bom, enfim, eu gastei uma fortuna, mantive a fábrica por uns 4, 5 anos e depois eu parei com essa brincadeira e continuei a fazer outras coisas. Mas aí foi o começo da coisa toda, ou seja, esse minimamente ele me ensinou a questão do outro lado, né? A questão da fábrica, a questão de como se produz, a questão da dificuldade de desenvolver certos componentes, a questão até estrutural do móvel. Então, assim, de uma certa forma, não reclamo não, foi muito importante esse período que eu fiz os móveis da Alias, que era do Bota e do Belotti, e os meus também. Foi legal, tinha a loja, tinha a casa de edições e design, a minha irmã trabalhava comigo na época, que hoje ela tem herência cultural, Sim. e foi bom, foi legal, entendeu? Passou e foi ótimo. Não, Não faz teria parte. nem fábrica nem loja. Criou casca, eu falo criou repertório, Arthur. Acho que tudo isso é muito importante. Assim, quando eu trouxe isso à tona, quer dizer, você tinha 26 anos, 26 anos você já estava pensando em design, e hoje o seu relacionamento com design, produzindo design, está mais intenso ainda. Mas eu queria colocar um pouco mais, agora entrando já na sua trajetória de designer, né? Que você, como arquiteto contemporâneo, você segue um pouco a bem-sucedida prática modernista de desenhar seus móveis e objetos. Ultimamente, você tem feito objetos incríveis, né? Muito mais hoje por uma questão, penso eu, não mais para necessidade de mercado, porque hoje a gente tem importação, tem os clássicos que estão aí de volta, mas mais para um alinhamento à sua linguagem, à sua estética, mais para uma maneira contemporânea de fazer isso. Aqui no Brasil tem alguns outros arquitetos, claro, que desenham mobiliário, não é uma prática tão incomum. Na Itália, que eu trabalho, vivo parte do meu tempo lá, e você conhece, se bobear melhor que eu, é quase que obrigatório. É raro você encontrar um arquiteto que não desenhe.
que não tenha feito móvel. Hoje a gente fala, por exemplo, do DuPont, da Saarinen, do Alvar Aalto, lembrando dos objetos do mobiliário que eles criaram, a gente esquece que eles são e foram arquitetos importantes. Nos Estados Unidos, onde você trabalha bastante, tem um escritório lá em Nova York, é estranho. Você fala assim, você desenha, mas você não é arquiteto? Como assim um arquiteto pode fazer objeto? Quer dizer, essa prática está muito separada nos Estados Unidos. Queria te perguntar como é desenhar, sendo arquiteto, desenhar móvel, desenhar objeto. Você, como arquiteto, desenhou até faqueiro, relógio, vou colocar aqui joia. Esse faqueiro lindo que você fez para a Riva, se eu não me engano, certo? Aqui os relógios da Externa, esse e um que eu sou apaixonada pelo Ondas que você fez para a gente. Tem alguma diferença, sendo arquiteto, desenhar objetos, mobiliário? Como que é? Olha, eu não sei quando, onde, por que os arquitetos hoje eles não fazem tudo. Para mim é mais ou menos aconteceu com o arquiteto, a mesma coisa que aconteceu com o médico. Hoje você vai no médico, você não tem mais o clínico geral, né, que chega com uma malinha e resolver o seu problema. Você tem que ir no especialista, que vai te mandar para outro especialista, vai para o especialista, enfim. E eu acho que o arquiteto aconteceu a mesma coisa aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Na Itália, eu acho que é uma questão, acho que cultural, né? E até de mercado também, né? Eu acho que não vai ter trabalho para todo mundo para desenvolver edifícios, enfim. Então, você acaba trabalhando numa escala menor. No meu caso, eu acredito, eu tenho uma opinião parecida com a do Rino Levin. Ele falava que arquiteto não é especialista em nada, né? Ele precisa de vários especialistas para compor o trabalho, até porque cada trabalho é tão diferente do outro. O trabalho, para desenhar uma casa, quando vai desenhar um hospital, ele precisa ter um monte de especialistas junto com ele. E para desenhar o móvel também. A diferença, talvez, da Cláudia ou Carlinhos Mota, já fui no ateliê dele e tal, é aquele pessoal do chão de fábrica, né? Que estão ali na fábrica e constroem um móvel e vai com os artesãos, vai moldando e tal. O arquiteto, ele é a prancheta, né? No meu caso, a prancheta, porque eu sou antigo, ou o computador, ele vai desenhando através, ele vai chegando no móvel através do desenho. Então, a forma de construir, conceber o móvel é muito diferente. Sim. Eu consigo hoje identificar o móvel que é de um arquiteto e o móvel de designer de móveis. Acho que são móveis que têm um DNA diferente um do outro. Eu acho que Hã? Isso é interessante, porque eu li outro dia num livro alemão de móvel de arquiteto, que ele dizia um pouco isso, que ao contrário do que pode se imaginar, os arquitetos são mais livres, os designers são mais presos à funcionalidade, à forma, etc., mas o compromisso com a indústria. E os arquitetos têm uma visão quase um pouco isso, um pouco mais generalista, um pouco mais de, talvez, do entendimento humano, da escala humana em relação ao edifício, à casa. Eu estou te perguntando como curiosidade mesmo. Assim, eu consigo perceber um pouco a diferença, estudo bastante mobiliário de arquiteto, mas eu quero saber por você, assim, como é projeto, porque você tem escalas muito grandes, você tem projetos urbanísticos, desde edifícios, e depois vai para uma escala muito reduzida de relógio. Quer dizer, como que é? Você sabe que até aquela frase clássica do Bis, que ele falava que era mais difícil fazer desenhar uma cadeira do que um prédio. Eu acho que é mais ou menos a dificuldade é a mesma. Eu acho uma dos objetos mais difíceis de desenhar é uma cadeira. Sem dúvida. Eu já falei isso para você. É assim, cadeira, poltrona, sofá, tudo que você senta, que você precisa ter conforto, mesa, aparador é fácil. É muito fácil. A mesa tem 74 centímetros de altura, o aparador tem 85, o tamanho você varia, assim vai. A cadeira não, você tem que acomodar ali pessoas de 1,5 m a 2 metros de altura. É muito difícil. Então, assim, realmente eu acho que a cadeira é a peça mais difícil para se desenhar. Mais difícil até do que relógio, por exemplo. Sim. Qual era a pergunta que esqueci? Não, na verdade, a pergunta era essa, você tinha diferença, mas eu tenho uma outra pergunta para você. Eu sei que você é super antenado. Como que, especialmente agora, onde acho que isso ficou mais latente, você consegue, e você, depois a gente vai chegar em outros conceitos que você fala, mas harmonizar entre tecnologia, inovação, artesania,
craftsmanship, localidade nesses projetos. Eu acho que a união desses dois, esses são dois grandes drivers do momento. Por um lado, todo mundo fala, tem tecnologia, tem coisa. Por outro, assim, retorno ao artesão, ao feito à mão, ao local. Eu acho que, como você, acredito que a gente tem que ter uma harmonia dos dois. Como você vê isso? O que você está fazendo nessa direção nos seus projetos de design, mais especificamente? Tanto na arquitetura como no design, eu procuro despertar sensações de serenidade, tranquilidade e afetividade, de alguma forma. Afetividade é uma palavra que tem usado bastante, assim, porque eu acho que tem coisas que são afetivas, tem casas que são afetivas. Hoje as pessoas que estão mais dentro, que estão ficando dentro de casa, estão percebendo se a sua própria casa é afetiva, é acolhedora ou não é acolhedora. E os objetos também, se eles são acolhedores ou não. Eu acho que tem essas duas coisas. Eu acho que a tecnologia sozinha, ela não consegue provocar essa sensação. Sim. Então, eu acho, cara, que a tecnologia ela tem que estar junta com essa questão da mão do homem no produto, né? Sentir a mão do homem no produto, que é uma coisa muito que vocês fazem, né? Que a Intel faz há muito tempo, que é essa coisa de você sentir ali, mesmo que seja um móvel reproduzido e que tenha 10, uma tiragem de 10 peças, as 10 peças elas nunca vão ser exatamente iguais umas às outras. Essa questão do ponto de equilíbrio entre o artesanato, entre a mão do homem, o craftsman, e a tecnologia e a indústria, é que eu acho que faz o nosso móvel brasileiro, ser um móvel tão interessante para as outras pessoas do mundo inteiro. Não é só o uso da madeira, porque o uso da madeira você vê quantos móveis que tem madeira, etc. Mas é a forma como você trabalha a madeira, a forma como você percebe ali a mão, a pequena imperfeição do homem. Eu acho que esse é o ponto, e é uma coisa que você não percebe no móvel que vem da China, da Alemanha e alguns da Itália. Mesmo que vem da Itália, não, seguramente. Você tem falado, essa era uma pergunta que eu queria trazer à tona, porque eu tenho te escutado bastante ultimamente, tenho visto você colocar muito esse termo afetividade, e realmente eu concordo muito com você, e me lembrou até ontem mesmo num talk aqui da querida Patrícia Lassumi com a grande Lia Del Corte, ela falava justamente isso, que a gente tem que trazer mais essa coisa gentil, mais essa festividade. Na Itália, em janeiro, reunida com vários especialistas e jornalistas, com a Patrícia também, a gente falou muito em design gentil, quer dizer, não só design, arquitetura também, que mais do que ser um belo móvel, mais do que ele tem que causar sensações. Então, o arquiteto tem que entender, o arquiteto, eu, designer, no seu caso, você é os dois, entender muito de gente, entender muito da psique humana, das necessidades humanas. Como você consegue provocar essas reações? Acho que a gente está convivendo forçosamente por conta dessa situação meio surreal, intensamente com objetos que você talvez não convivesse. Talvez você não convivesse tanto com a sua mesa, com a sua poltrona, com esse cantinho. Mas essas sensações que precisam ser provocadas são muito importantes. E acho que a principal dela é a afetividade e o tato, e o touch, que um conceito que é difícil de traduzir para o português, que em inglês chama haptic, que não seria o tátil, seria o áptico, que o Ken Hara colocou, o grande design japonês que eu adoro, que é isso, que é um pouco despertar essa sensação pelo tato, mas também pelo olfato. Quer dizer, como que você consegue traduzir em todas essas suas escalas essa sua afetividade? E hoje, juntando com tecnologia, quer dizer, qual que é esse caminho? Eu acho que assim, a questão da materialidade é muito importante, né? Eu percebo às vezes arquitetura que são lindíssimas e que a materialidade ela traz uma sensação de desamparo às pessoas que estão lá dentro, né? E, às vezes por causa, sei lá, às vezes porque o material é muito frio, às vezes porque é muito branco. Eu vejo, inclusive, assim, eu acho até que aqui no Brasil os arquitetos conseguem equilibrar bem a materialidade. Mas você pega os projetos de fora, por exemplo, você pega... É engraçado, às vezes eu perdi um grande projeto na Suíça por conta da minha língua. Porque eu falei o projeto, falei para o dono, que era um negócio imenso, e estava entre eu e um cara da Croácia e tal. E eu falei, olha, eu acho que aqui na Suíça os projetos são muito frios.
Os projetos de interiores são muito frios. Era um hotel imenso, era uma coisa, um projeto imenso, assim, de uma reforma de um hotel. E eu achava que tudo que eu vi na Suíça, inclusive o próprio hotel dessa família, era muito branco, era uma coisa assim. Falei, meu Deus, eu estou em Zurique, num hotel todo branco, o piso é branco, a parede é branco, o cor é branco, sabe assim? E as matérias, elas meio se misturam uma com a outra naquele branco, e na hora você consegue sentir o calor. Eu falei, mas num país que é tão frio, que você lembra, quando você pensa na Suíça, aquela casinha, né, naquela coisa com a chaminé, o fondue, etc. Como que você pode ter uma coisa tão fria desse jeito? Ele ficou louco da vida que eu falei isso. Ele não entendeu, ele achou que foi foi um desrespeito que eu fiz com a nossa. Mas não é. A Suíça, a Alemanha, os países nórdicos, eles têm uma coisa fria, né, que a gente aqui não tem. Aí você percebe bem o que a gente está falando, né? Sim. É uma questão o material é muito importante, né? Às vezes você tem uma questão do conforto, que não é só o conforto, ele não pode ser um conforto só a hora que você senta naquele sofá ou naquela cadeira, mas ele tem que ter um conforto visual. Você tem que olhar para aquilo e perceber que você vai ser, aquilo vai te, vai te acolher de alguma forma, né? Então, eu acho que isso daí, eu acho que isso aí é uma questão que você tem, por exemplo, na cadeira mole do Sérgio Rodrigues. Você Sim. olha, você fala, nossa, né? Olha que delícia. Aquela cadeira dos Alzupin que você faz, que eu adoro, que eu compro sempre. Dinamarquesa. Então, aquela alta, né? Aquela alta Sim. que A gira. paulistana. A paulistana, aquela cadeira, aquela poltrona é incrível, né? Você fala, gente, aquela poltrona, eu vou ficar aqui o resto da vida. Então, o móvel tem que transmitir isso para você. Ela tem que passar essa coisa para você. E a casa também, isso está na materialidade, está no equilíbrio das alturas, no equilíbrio da quantidade de transparência, nos fechados e abertos, entendeu? É um trabalho que você vai, com o tempo, você vai desenvolvendo. Sem dúvida, né? Eu acho que tem muito do seu repertório, do repertório que você foi acumulando aqui. O que você colocou do móvel brasileiro é isso. Quando eu falo que nós somos sensuais, sensuais e sensoriais, quer dizer, mesmo de Niemeyer, a Zalzupin, a você, a Sérgio e grandes outros, Cláudia, designers brasileiros, a gente acho que tenta trazer um pouco essa sensação, né? Eu sempre brinco, falo, não é sensual só de sensualidade, de curvas, de tudo. A palavra sensorial eu nunca tinha ouvido desse jeito, nessa colocação, mas eu acho que é por aí. Porque a sensação que você tem, ela não está só no tato, ela não está só no conforto real, ela está no que você vê, no cheiro da madeira, entendeu? Exatamente. É esse termo que é difícil, que é apto, que é de traduzir, que é um pouco mais do que só o tato. Bom, vamos passar um pouco para escalas um pouco maiores. A gente começa muito, tinha muito interesse em traduzir, trazer esse seu lado designer, essa mudança de escala tão grande. Mas acho que nesse momento a arquitetura voltou ao centro do debate, quase como pós-Segunda Guerra. Então, pós-Segunda Guerra, os intelectuais diziam que tinha um ímpeto utópico, que os arquitetos, que a arquitetura e os arquitetos seriam os responsáveis por uma nova sociedade, por traduzir um mundo melhor. E não de hoje, já o ano passado, tempos atrás, eu tenho o privilégio de trabalhar no mundo todo, tenho viajado muito trabalhando com arquitetos, com designers, e essa urgência, esse posicionamento para um mundo melhor, por questões da sustentabilidade que são tão caras para nós, questões urgentes como climate change, vieram do movimento de arquitetos. Os arquitetos se uniram, falaram, vamos mudar, vamos fazer. E eu te entrevistei o ano passado para o Luxury Lab, no prêmio super importante que você recebeu, que a gente fez o prêmio para você. E você tem sido uma voz muito eloquente nesse sentido de como construir de uma maneira diferente, mais rápida, gerando menos resíduo, com menos lixo, que o jeito que a gente constrói no Brasil não vai dar certo, que projetos a gente precisa fazer, que tipo de energia. Isso, para mim, é um assunto que me interessa muito, que eu dedico hoje parte do meu tempo. Essa semana até fiquei muito feliz que a gente foi, enquanto Etel, escolhida entre as 5 empresas que deixaram a sua marca
na plataforma mundial, global, de Zero Waste, de lixo zero. Então, resíduo, para mim, como reutilizar, como fazer isso é muito importante. E na arquitetura, você que me abriu os olhos, não imaginou o que a gente era de entulho, o que a gente vai fazer. E aí, logo na sequência, ou naquele mesmo ano, o ano passado, você tinha lançado a Cis House, que é uma residência inovadora, propondo isso. Como que você vê, como que você já não só tem falado, mas vê esse caminho, tem um caminho para seguir, tem uma chance? Qual que é a sua visão de sustentabilidade? Olha, todo o caminho dentro do que a gente faz, ele tem que estar alinhado com o poder público, com a iniciativa privada. Todos têm que rezar a missa no mesmo altar, não tem jeito, né? O arquiteto sozinho ele não faz nada. Então, num nível um pouco maior, a gente precisa muito mais passar informação, passar para a iniciativa privada, que eu digo assim, para os incorporadores, que é muito mais importante o jardim que a gente oferece para a cidade, do edifício, do que o jardim que está para dentro do condomínio residencial que ele tá fazendo. Que é importante, ou pelo menos que a importância é a mesma, e que a qualidade de vida das pessoas que moram naquele edifício tem que ser tão boa quanto das pessoas que estão observando aquele edifício, que melhore a vida tanto das pessoas que moram quanto das pessoas que vivenciam aquele edifício quando estão no percurso da cidade. Então, isso é uma coisa que a gente vai... Eu tenho visto muitos arquitetos aí pelo mundo inteiro, os Uber Architects, esses Star Architects, fazendo Smart Cities, né? Agora virou moda, cada um tem a sua, tem uma Smart City para chamar de sua. Mas sempre Smart Cities de primeiro mundo, né? Smart Cities extremamente ecológicas, assim, que você vê que são bilhões e totalmente fora do contexto da maioria dos países do mundo, como o Brasil. Sim. Então, eu acho que assim, o meu desejo é realmente investigar, pelo menos investigar como seria uma Smart City numa realidade como a nossa, né? E é possível, porque a Smart City ela não precisa ser um projeto do Calatrava que abre, fecha, que tem um monte de tecnologia. Não, ela pode ser ela pode e deve ser, no nosso contexto, totalmente ligada até com a arquitetura vernacular, mas uma relação direta e positiva com o resíduo, com o que fazer com os resíduos, né? Você vê, por exemplo, Fernando de Noronha, é um absurdo. Absurdo. De novo, depois de 10 anos, ano passado, 10 não, acho que 20 anos, sei lá, a sujeira que está aquilo lá, porque eles não têm para onde escoar aquele lixo todo, não sabem o que fazer com aquilo. Tem tanto jeito de fazer, de transformar aquele lixo, inclusive energia, e aquilo está uma vergonha, e assim vai o Brasil inteiro. A correlação. Então, a resposta nossa, em algum momento, foi a criação da Cis House, a resposta para essa questão, tanto de uso de energia quanto resíduo de lixo, né? A Cis House, por exemplo, ela é zero resíduo de lixo, zero uso de água e 100% reciclável, né? Se amanhã, inclusive, é uma casa que você pode amanhã falar, eu não quero mais morar em Pinheiros, eu quero morar agora no Morumbi. Então, você pega a sua casa, você vai gastar. Que sonho! Aí vai e leva a sua casa para o Morumbi. Então, assim, essa é a questão. Isso é ser moderno, né? Você construir em 3 meses, né? Com baixo impacto, baixa presença de pessoas no canteiro de obra, né? Que gera lixo, que gera uma série de problemas. Então, assim, você vai com a resposta. A próxima resposta, espero alguns anos, é pensar numa Smart City para terceiro mundo. Não, mas você sabe que... Desculpa, Arthur, falei... não, primeiro, assim, um sonho a sua casa ser a mudança, né? Você leva a casa com a sua mudança. Você leva tudo... Mas esse é o ponto, né? E por que não, né? Nós fizemos essa primeira Cis House na Casa Cor. Ela está hoje em Campos do Jordão, né? Daqui a pouco ela volta, não sei para onde. Tem um custo? Tem mínimo para transportar, para remontar isso daqui. Mas tem um custo. Mas você pode pensar nisso, ou você pode amanhã pegar todo esse material e transformar isso daqui numa outra coisa, não jogar fora, não criar mais em tudo. Isso é uma coisa super importante. E é um conceito que você pode levar isso para escalas até para uma escala mais
de desenvolvimento urbano mesmo, né? Você não precisa pensar só numa residência, você pode pensar no desenvolvimento até de uma cidade, se é dessa forma. Não, seguramente. Eu acho que são duas coisas. Uma é essa de ser moderno, ser nômade, ser mutável, não ser fixo, gerar bem menos resíduo. E outro, como brasileiros, pensar numa smart city e adaptada para o Brasil, não é impossível. A gente, mal ou bem, e eu sou daquelas que advoga a favor, fizemos Brasília, ou seja, na época de ouro, de auge da arquitetura, e mais, nos anos 50, tinha uma união entre poder público, entre incorporadores. Aqui em São Paulo, por exemplo, no belo livro do Raul Loures, que fala São Paulo nas alturas, tinha uma conversa. Então, se pensava, tinha aqueles prédios de uso múltiplo que eram abertos, os pilotistas, não tinha aqueles fechados, que é muito do que você pensa hoje. E eu estava, tempos atrás, também vendo o Bjork vindo para cá, do Big, para fazer aqueles hotéis lá como Cancún, no Nordeste. Eu falava, gente, mas a gente tem que parar, os nossos arquitetos, a olhar o que a gente tem aqui, com os materiais que a gente tem aqui, com as necessidades e com as dificuldades que os brasileiros têm aqui. E você foi, como paulista, como exercendo essa arquitetura, que você foi para a Amazônia, né? Conta um pouco para fazer um projeto lá. Quer dizer, eu acho que essa solução ela não pode ser. Acho que eu sou aquela que mais acredito em parcerias internacionais, dos Stars Architects, das Smart Cities, de tudo isso. Mas a gente tem que entender muito da nossa realidade, que ela é diversa do restante do mundo. Eu tenho um amigo, nós temos, eu ali temos um amigo em comum que é o Luiz Moura, que ele tem uma relação com Tapajós incrível, enfim, uma história. E ele está desenvolvendo, junto com a parceria com o Instituto Butantan e com a Universidade Federal do Pará, esse daqui que estão olhando aqui em cima, eu já peguei meu caminho andado ali, é um museu que vai chamar MUCA, Museu de Ciências da Amazônia. A ideia é desenvolver 4 temas ali: a biosfera, a biodiversidade, os bioativos e uma coisa que eu estou tentando até usar na arquitetura e design, que é o biomimetismo. Que é essa história de você se inspirar na natureza, nos insetos, por exemplo, para desenvolver coisas, né? Pouca gente sabe, por exemplo, até o clássico assim, que o velcro ele foi desenvolvido através de observando um inseto por conta do jeito que o pelo dele segurava os alimentos. Então, a gente está fazendo ali, eu chamei o Marco Brajovic, que fez comigo o pavilhão brasileiro em 2015, para fazer toda a expografia. E eu estou desenvolvendo todo o mobiliário lá na Amazônia, inclusive com uma empresa local, porque a ideia é fazer tudo de uma forma local, com madeira certificada local. E também nós começamos a fazer ali na casa do que era do rei, porque assim, esse lugar que a gente está fazendo foi o lugar onde o Henry Ford, nos anos 20, fez uma vila industrial, né? Não sei se você sabe, só para fazer, eu não sei como é que a gente está de tempo, mas... A gente está indo para o final, mas pode contar essa história, então vamos lá. Nos anos 20, o Ford quis ter autonomia com relação à borracha, né? A borracha estava na mão dos ingleses e montou na Amazônia uma estrutura para a produção de borracha que não deu certo porque o jeito de produzir borracha no Brasil, por conta de uma série de coisas, não era como plantar milho, né? Mas ele plantou nessa região 3 milhões de seringueiras. 3 milhões de seringueiras. Você imagina o que é isso. Não, É um absurdo. E fez uma vila americana, que agora a gente está começando a restaurar uma coisa ou outra, e agora vai ficar pronto em outubro a casa que era do Henry Ford, que ele nunca foi, inclusive. E que vai ser um centro como é que é? Centro de Cultura Alimentar do Tapajós. Legal. Você sabe que lá nessa região assim, é riquíssima a culinária, né? Por conta do que tem, né? Porque não tem em outro lugar. Então, assim, é incrível. Eu dei um almoço em casa outro dia chamando um chefe de cozinha lá, que assim, todo mundo estava assim, não é possível, o que é isso? É uma loucura. Então vai ter um centro de culinária. Então, isso tudo era para ficar pronto em junho, né? E a inauguração ia ser em julho, dia 4 de julho, agora vai ser provavelmente 3 meses depois, né? Perdemos aí 3 meses. Mas é uma forma, o que é esse museu, né? Isso que é importante. Não é um museu para você ir lá
e lá o cara, o paulista, e lá, vai lá o paulista, vai lá o cara do Recife, vai lá quem quiser. Mas é principalmente para ensinar o pessoal local, as pessoas locais, os adolescentes locais, a questão da bioeconomia, né? Sim. Importante, né? Entender que, por exemplo, a floresta amazônica, do jeito que está, por conta dos bioativos, ela consegue produzir 20 vezes mais dinheiro do que plantando soja. Seguramente. Muda completamente a perspectiva desse pessoal todo, né? Inclusive, daí sim, daí vamos começar a pensar esse pessoal vai começar a pensar em turismo, em outras coisas, mas entender que a floresta amazônica é um grande potencial de produzir dinheiro, riqueza, né? Sim. Parece que olham para a mata só pensando em tirar para virar pasto, para virar para soja. E ali é muito conveniente para a soja, né? Porque ela já sai dali de Santarém e vai pelo mar e vai para os Estados Unidos. Seguramente. Então, uma loucura que tem que mudar. O mundo virou muito pequeno, né? O fato da Amazônia hoje é um problema mundial, assim como o uso de energia renovável na China também é um problema mundial por conta das fábricas. A caça-baleia milenar no Japão também é um problema mundial. A gente não pode, a gente não vive mais separado. Não, a gente praticamente não tem mais problemas nacionais, né? Não adianta a gente pensar que a Amazônia é só nossa e que pode fazer. E principalmente, acho que esse ponto, eu sou apaixonada por esse teu projeto, porque é isso, a floresta vale muito mais em pé do que em pasto ou em soja. Nós somos ricos em biodiversidade, só que se não se tem esse conhecimento, se não ensina o povo de lá, a gente faz isso no Acre, fez isso há mais de 20 e poucos anos, desde 98. Quer dizer, esses recursos brasileiros, não precisa vir ninguém de fora. O que eu acho bonito é você daqui, brasileiro de São Paulo, lá, junto com o Tapajós. E a gente, por exemplo, trabalha muito próximo com essa flora Tapajós, a BV Rio, de maneira sustentável de trazer a madeira, ou seja, tudo está interligado. E o que a gente faz aqui reverbera na China, reverbera lá. Então, acho que é um pouco... A gente, infelizmente, vai chegar no final, mas esse seu projeto, para mim, é o de maior escala. Ele é um local com uma abrangência planetária, mundial. Tem um monte de pergunta aqui que eu precisava te fazer, mas a gente não vai conseguir fazer, não vai dar tempo. Então, eu peço que todo mundo mande para o seu perfil, mande para o Instagram da Arthur, que está aqui embaixo. Eu tenho certeza que você e seu time vão responder. E aí a gente vai precisar de uma segunda live para fazer as minhas outras perguntas para você, né? Senão já não vai dar. Conversa que não falta, Arthur, mas mais uma vez, super obrigada. É uma delícia, um deleite a gente pensar em futuro junto, a gente viajar através dos seus projetos, todos lindos, do relógio ao móvel, ao Tapajós, ao pavilhão de Milão, a Casa de Nova York, a Casa de São Paulo, a Swiss House, o edifício de Curitiba. Acho que a gente deu uma volta para sonhar, assim, para abrir essa janela boa. Acho que... Obrigado, adorei. E sucesso aí. Eu adorei essa história de live, na verdade. Acho que é uma coisa que veio para ficar também, né? Sim, isso tempos modernos. Acho que mais do que nunca a gente está perto, a gente consegue discutir temas relevantes, não importa onde. Hoje, por exemplo, eu vi aqui, tem gente de Portugal, tem gente da Itália, tem gente da Austrália de novo. Quer dizer, de uma maneira tão bacana, é um pouco isso que a gente falou o tempo todo, estamos conectados. Mas eu queria agradecer, antes de mais nada, ao Iguatemi, a hashtag Iguatemi com você, que fez esse nosso convite, abriu esse espaço super bacana para a gente falar de design de arquitetura. Arthur, até a próxima, não vai dar, foi muito pouco essa. Obrigado para todo mundo. Beijo, querido. Tchau, tchau.